Vamos orar. Ó Deus bendito, Pai Santo, bondoso, nós pedimos agora, Senhor, nesse momento que a Tua palavra será mais uma vez lida e agora exposta, ó Deus, ao coração da Tua igreja. Que o Senhor, ó Deus, abra os olhos dos nossos corações, abra o nosso entendimento, Senhor, para que possamos compreender as profundas riquezas da Tua palavra e, com a ajuda do Teu Espírito, aplicá-la ao nosso coração, à nossa vida, para que o Senhor seja glorificado através do nosso viver. Fica conosco, Senhor, nos ajude em nossas fraquezas. Assim pedimos e confiamos no Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria começar aqui hoje, nessas ocasiões que o pastor se ausenta, a considerar aqui a exposição do livro de Ruth. Então, nesse momento, eu queria dar início a essa exposição lendo o capítulo 1 de Ruth. Então, eu vou seguir essa ordem de, pela parte da manhã, falar do livro de Ruth e à noite, no Novo Testamento, continuar o Segundo Monte, ali no capítulo 6 de Mateus. Ruth, capítulo 1, versos 1 a 5, diz assim a palavra do Senhor. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimelec, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Oni. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimelec, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Lione, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Meus irmãos, esse livro que temos aqui diante de nós é um livro riquíssimo, como todo livro da Escritura. Nesse livro aqui ele tem ricas instruções práticas para a igreja hoje, para a nossa vida como povo de Deus, como povo do pacto, e que às vezes nós precisamos ser lembrados, instruídos por meio do Evangelho que aqui é anunciado, por meio das boas novas da graça de Deus que aqui é comunicada, já apontando para Cristo, já prefigurando o nosso bendito Salvador, aquele que com graça e bondade se manifestaria da parte de Deus para salvar e redimir o seu povo dos seus pecados e da sua miséria. E existem algumas questões introdutórias aqui no livro de Ruth que precisamos considerar antes de iniciarmos aí propriamente a exposição, né, dos versículos que temos aqui. E é interessante quando nós olhamos, inicialmente precisamos considerar isso, essa relação com de respeito ao tempo, né, ao contexto em que esse livro é escrito, em que essa narrativa aqui se dá. Como eu já disse, é um texto narrativo, né, que conta a história, desenvolve ali dentro desse enredo inicial aqui, a história de uma família inicialmente, mas que isso se desenvolve, isso é abrangente, isso cresce conforme nós avançamos na leitura do texto. Então, a questão inicial aqui que a gente precisa considerar é com relação a esse contexto. O contexto imediato aqui é o contexto dos juízes, como o próprio livro começa aqui falando. E
O que esse contexto tem? O que esse contexto ensina para nós? Se você olhar como o livro de Juízes termina, esse livro termina com algo perturbador e que diz muito com relação àquilo que será desenvolvido aqui no livro de Ruth. Se nós olharmos com cuidado, o ponto central que é tratado no livro de Ruth, que é desenvolvido aqui, é a fé do povo de Deus, a fé do seu povo na providência de Deus, a fé que descansa em Deus e confia e que se move nesse mundo com fé naquele que tirou o seu povo do Egito e que levou a uma terra que mana leite e mel. Toda essa estrutura é desenvolvida. Às vezes isso fica claro, lógico, às vezes isso fica de forma subentendida. Então, o contexto que a gente encontra aqui imediatamente é um contexto de abandono. Se você já leu, já passou com certeza pelo livro de Juízes, você vai perceber que é um momento de grandes instabilidades sociais, instabilidade política e religiosa. O povo de Deus constantemente abandonando o Senhor, abandonando a sua lei, abandonando seus preceitos e seguindo a sua vida de acordo com as suas próprias decisões, apartadas de Deus. Então você vai ver no período dos Juízes, que é o período que esse livro aqui é escrito, mais para o finalzinho ali, o povo de Deus envolvido em idolatria, envolvido em pecados de incredulidade, abandonando Deus, indo após outros deuses. O Senhor levanta juízes. Durante determinado tempo, esse povo se arrepende do seu pecado, esse povo se enxerga longe de Deus, então eles voltam, abandonam o seu pecado e voltam. Morre o juiz, aquele determinado homem que Deus levantou. As pessoas, que o povo volta de novo àquele estado de pecado. Então parece essa roda gigante, né? Ora está lá em cima, ora está lá embaixo. Isso é marcado. E é interessante aí, se você abrir, em caso do pessoal voltar, né? O último versículo de Juízes, ele demonstra basicamente essa realidade, onde não existia um governo centralizado, os juízes, então, mandados por Deus, esses tempos, faziam esse trabalho e de repente o povo se desviava. O último versículo aí, no capítulo 20 de Juízes, vai dizer exatamente isso. Naqueles dias não havia feio em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Cada um fazia o que achava mais reto. Então, essas palavras que encerram Juízes, elas apontam para uma realidade. Qual é a realidade? O abandono da palavra de Deus, o abandono à lei, à ordem, ao cumprimento daquilo que o Senhor dá ao seu povo. E as palavras de abertura do livro de Ruth, é interessante nós considerarmos isso, porque ela não se trata, essas palavras não se tratam aí de uma definição política da coisa. Isso é muito interessante. Aqui o autor, provavelmente Samuel, ele não está interessado em dar aqui ao povo de Deus, sob inspiração aqui, é claro, né? Ele não está interessado aqui em dar um tratado político ou um tratado social. Aqui está acontecendo isso. Então, nos dias que julgavam os juízes, houve fome na terra. Ele não está trazendo aqui uma informação do tipo de uma crise financeira por si só, por uma questão que aconteceu por acontecer. Como às vezes nós olhamos as realidades e julgamos através desses olhos, sem considerar o que está por trás de todos esses eventos. E aí é interessante observarmos essas questões. Interessante colocarmos aqui
O que o autor de Ruth tenciona aqui é trazer uma resolução teológica da coisa, da situação, ou seja, é uma compreensão a partir de Deus e da sua lei, e a partir do que o pacto de Deus com o homem requer, com relação ao que eles estavam vivendo em desobediência, cada um fazendo o que achava mais reto aos seus próprios olhos. Isso tem consequências práticas na vida do povo, na terra. Isso tem consequências, afeta diretamente a realidade da vida do povo de Deus. Então é um erro quando nós olhamos isso, trazendo essa realidade para a nossa vida aqui presente. É um erro quando nós, diante de determinadas situações, diante de determinadas crises, olhamos e avaliamos essas coisas sem esse filtro, sem esse óculos. E aí nós damos nomes a essas coisas, na maioria das vezes. A solução que nós damos, e nós encontramos para esses problemas é político fulano de tal, é isso, é aquilo, mas nunca o reconhecimento de que estamos mal em nosso relacionamento com Deus. E por isso Deus está tratando disciplinar, de forma disciplinadora, não sabe, disciplinarmente, pronto, o seu povo, trazendo vara, procurando trazer seu povo de volta a Ele. Então, esse é um ponto, meus irmãos. Os eventos que sobrevêm ao mundo, eles não são aleatórios. Tá? Eles não são aleatórios. E em se tratando desse contexto aqui, nós estamos vendo, eles estão intimamente ligados ou associados à realidade das bênçãos e das maldições do Pai. Eles não podem perder isso de vista. O que está acontecendo aqui está intimamente ligado às bênçãos e maldições do Pai. E aí, mais uma vez, a questão do contexto ali. Nós estamos lidando aqui com um tempo pouco após a conquista da terra prometida, certo? Pactualmente dada por Deus ao seu povo, com condições de obediência que gerariam bênçãos e maldições em caso de desobediência. E aí eu queria trazer essa realidade para a nossa mente, para o nosso entendimento aqui, para que a gente consiga entender o que se desenvolve aqui. Abra Deuteronômio 28. Deuteronômio, voltando aí, capítulo 28. Eu vou fazer algumas leituras aqui. Acompanhe comigo. Capítulo 28, versos 15 a 19. E mais à frente, no verso 50 a 51. Veja o que diz aí no verso 15 a 19. Inicialmente, no verso 1 ao 14, ele está falando das bênçãos decorrentes da obediência por parte, né? E agora, os versos que seguem são os versos 15 em diante. Nós temos isso. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre. Guarde o Senhor
e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, maldito serás ao entrares e maldito ao sair. Agora avança para o verso 50 desse mesmo capítulo, e veja o que temos aqui: nação feroz de rosto, que não respeitará o velho, nem se apiedará do moço, ela comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que sejas destruído, e não te deixará cereal, mosto, nem azeite, nem as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, até que seja consumido. Então, repare como essas coisas estão relacionadas, de maldição em relação a ventre, a mantimento, alimento, em sustento, ligadas ao desvio de Deus para ir após outros deuses, ou para não cumprirem aquilo que o Senhor está colocando. Se nós abríssemos, eu queria deixar isso bem latente, bem claro diante de nós. Levítico, abra. Levítico 26. Levítico 26, 3 a 4. Veja que interessante que temos aqui. Se andares nos meus estatutos, guardares os meus mandamentos e os cumprires, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo. Chuva aqui, irmão, significa literalmente a bênção de Deus para a colheita, para que o mantimento, para aquilo que é um povo, praticamente exclusivamente que vivia da terra. Então, a falta de chuva aqui seca significava fome. Ok? A falta de chuva aqui significava fome. Então, ele vai dizer exatamente isso. Se guardares os meus mandamentos e os cumprides, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. Agora avance para o versículo 14 a 16, diz assim: mas se não ouvirdes e não cumprires todos estes mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, o que está em conta é isso: a aliança de Deus, a fé, a confiança que Deus cuidaria do seu povo. Se violarem isso pela incredulidade, então eu vos farei isto: porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida. Semeareis, aí veja aqui, semeareis de balde a vossa semente. Semear de balde aqui significa que vocês vão semear, mas não vão colher. Vocês vão semear, mas isso vai ser inútil, né? A vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. E agora verso 23 a 26: se isso permanecer, se não se arrependerem, se não voltarem para Deus, veja, verso 23, se ainda com isso não vos corrigirdes, para volverdes a mim, porém andares contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós outros, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança. Veja. E então, quando vos ajuntarmos nas vossas cidades, enviarei a peste para o meio de vós e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos tirar o sustento do pão, 10 mulheres cozerão o vosso pão em um só bolo, e vos entregarão o peso. Comereis, porém não vos
fartarei. O que o Senhor está falando aqui, irmão? O que o Senhor está falando aqui? Aí agora, diante dessa realidade aqui, quando nós voltamos os nossos olhos agora para Ruth, volta lá. Quando nós olhamos novamente as palavras de abertura aqui do texto de Ruth. O que essas palavras significam? Nos dias em que julgavam o juiz, ou seja, uma informação teológica, no dia que julgavam o juiz, ou seja, que o povo abandonou a Deus, que o povo dependia de si mesmo, e iam após outros deuses. Houve fome na terra. Houve fome na terra. Ou seja, existe um problema pactual aqui. E a consequência chegou. E nesse caso aqui, existem outras, tá? Muitos outros. Nesse caso aqui foi a fome, a vara de Deus. E agora nós vemos os detalhes como essa família aqui lida com a situação da mulher. Os dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Verso 8. Este homem se chamava, com esses detalhes, ó. E preste atenção aqui, o autor aqui, ele é bem específico nesses detalhes. E ele pressupõe exatamente um bom conhecimento da aliança, do pacto, da lei de Deus, da palavra de Deus. Porque todos esses nomes aqui, eles são significativos. Elimelec, Noemi, Malom, no hebraico dele é Malom, Quilion. Todos esses nomes aqui, eles são significativos. Eles têm aqui um apontamento. E até o país, o lugar não é bom. Então veja, verso 2: Este homem se chamava Elimelec, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, e planteiros de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Algumas traduções não colocam essa tradução como temos aqui, mas foram, ou se dirigiram para lá. Né? Aqui foi traduzido como vieram, como eles saíram de Belém de Judá. E agora é interessante essas informações que temos depois da fome, né? É interessante notar que imediatamente depois dessa descrição da condição moral e espiritual, levou o povo a experimentar o julgamento de Deus sobre a terra. Nós temos esse relato de uma família dentro dessa realidade, experimentando essa realidade, e a resposta que essa família dá aqui a esses eventos. Isso é muito discutível, irmão. Isso é muito discutível porque se você perceber, um homem de Belém de Judá, Belém aí, curiosamente, Belém de Judá aí significa terra do pão, ou terra do suprimento. É o lugar onde Deus prometeu, é o lugar onde Deus separou e designou para cuidar particularmente do seu povo. E agora, uma falta de compreensão da aliança de Deus estava trazendo esse problema. A espada da aliança, lembra? A espada da aliança estava sobre aquele lugar. A terra do pão não tinha pão. Olha que curioso, né? E aí nós temos essa mudança, essa saída dessa família de Judá, de Belém, para habitar a terra de Moabe. Parece que naquele momento, naquela circunstância específica ali, aquela terra, as terras de Moabe, parecia gozar de alguma
abundância, de alguma abundância em vida, ou alguma questão ligada ali a um desenvolvimento. Então, inicialmente, isso aqui é interessante, quando nós consideramos isso, inicialmente, o cuidado que Elimeleque tem diante da fome, diante falta de recursos, como homem, a atitude dele, e é interessante que vai correndo e comentando esse texto, ele coloca, em um aspecto inicial, essa atitude dele é louvável, porque o homem deve prover a sua família, ele deve prover os básicos, né? Os recursos, a vida dos seus familiares. Então, inicialmente, isso é louvável, essa atitude de sair e procurar de fazer algo, entenda bem, de se movimentar. Mas é interessante que, quando a gente olha melhor a realidade do texto, nós vamos perceber algumas questões aqui. Inicialmente, algumas perguntas surgem ali, né? Ele não estaria apenas querendo cuidar da sua família? Tem alguma coisa errada nisso? Não. Qual o problema nisso? Qual o problema nisso? Olhando para uma questão atual nossa, diversas pessoas, né, procurando uma condição melhor para a sua família, para si próprio, mudam ou de cidade ou até mesmo de país, né, procurando alguma vida melhor, digamos assim, se livrando de determinadas questões. Que problema há nisso? Então, a primeira coisa que nós precisamos reconhecer aqui, irmão, é que em primeira instância, ou em primeiro momento, há essas duas questões: uma disposição louvável ao fazer algo por si e sua família, mas ao mesmo tempo, e esse é o ponto que a ênfase aqui, tá? Há algo triste e lastimável que acontece aqui, que é relatado: agir, ponto esse, agir, movido por vista, agir desprovido de fé, agir motivado meramente pela circunstância do momento. E isso, veja bem, isso sem considerar a vontade e a palavra de Deus sobre as nossas decisões, sobre as implicações que as nossas decisões terão em relação àquilo que estamos fazendo ou vamos fazer. Então existe essa questão aqui. A atitude de Elimeleque para com a sua família diante da aliança de Deus aqui revela um coração incrédulo. Nessa situação, todo o coração de Elimeleque é exposto na falta de confiança no Senhor, na falta de fé. O grande problema aqui, meus irmãos, está no fato de que Moabe, aquela região, aquele país, para onde os olhos deles, ou os olhos deles especificamente aqui, se voltaram como esperança, na verdade era um lugar que Deus não estava, entenda, pactualmente presente ou comprometido com aquele povo. Pelo contrário, muito pelo contrário, era uma região pagã, de um povo que se colocava no caminho do povo de Deus, em muitas vezes, em muitos momentos da história de Israel, em sua peregrinação para a própria terra, impedindo, dificultando, indo contra a própria vontade de Deus para com seu povo. Era um lugar pagão, onde nós vemos, aqui já lemos, na leitura continuada, Balaão, contratado pelo rei para amaldiçoar Israel,
Moabe, nesse contexto aqui, deveria significar trazer à mente do seu povo, ou de Elimeleque especificamente, associação com a escassez, não com fartura e abundância. Não com fartura e abundância, porque eles negaram pão, eles negaram ajuda, sustento que eles trabalharam contra os planos de Deus. Abra Deuteronômio 23. Deuteronômio 23, 3. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente, por quando não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho quando saís do Egito. E porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, do Betor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Esse é o povo e esse é o lugar, essa é a terra em que o coração e os olhos de Elimeleque se dirigiu para buscar socorro em tempo de crise. Mas algo que eu queria chamar a atenção aqui, importante nessa exposição, não podemos perder de vista aqui algo muito sério nessa decisão. Esse é o ponto. Eles estavam fugindo, eles estavam abandonando a terra prometida. Eles estavam abrindo mão da comunhão com o povo de Deus. Eles estavam abrindo mão dos sacrifícios, de toda a representação dos sacrifícios para ir, que apontava, como a evidência de fé que apontava para Cristo. Eles abandonaram essa terra. Irmãos, não se trata aqui de, por um exemplo, eu e você indo estudar fora do país ou morar em outra cidade por causa de determinado emprego ou alguma outra questão. Trata-se de deixar, e esse é o foco aqui, o pedaço de terra que Deus miraculosamente deu aos seus pais. E nesse contexto, isso tinha significação maior, uma significação espiritual maior. A porção do planeta naquele momento diretamente conectada à promessa de Deus na história da redenção, da salvação do seu povo. Isso significava uma desconfiança aberta de Deus. Deus chama o seu povo, tira eles de uma região, age de forma miraculosa no meio do Egito, no meio dos ímpios, traz ele poupando de todo o caminho, de toda... É ali que eu vou abençoar vocês, é ali que eu ordeno a minha bênção, é ali que eu estarei em comunhão com vocês. Isso tipificando a vida futura. O meu pacto está com vocês, no meio do meu povo, não fora. Vocês não podem ser abençoados longe de mim, negando a minha aliança, negando a convivência, o meio ordinário do meu povo. Eles negaram isso com incredulidade. E veja como é interessante, isso aqui está extremamente conectado com o que vamos falar no Sermão da Monte de Mateus, no Sermão do Monte, onde o Senhor Jesus tira essa sessão ali para falar e ensinar os seus filhos: não andeis ansiosos pela vossa vida, com que haveis de comer, ou como vão vestir. Não constitui um Pai que nos ama, que está em uma aliança eterna conosco. As nossas ações contrárias ao que essa aliança significa afeta essa relação. Deus trata com o seu povo quando o seu povo age infielmente
com tranquilidade. Deus trata. Deus trata com seus filhos. Então veja, não se trata meramente de vou estudar, vou fazer. E aí, outro ponto interessante aqui, se você perceber, esse termo que está aí no verso 1 ainda, né? Saiu a habitar na terra de Moab. O termo aí, habitar, ele dá uma ideia, e isso é intencional, né? A gente sabe disso. Ele dá uma ideia de uma peregrinação em tempo curto. Veja, que sutileza, né? Eu vou passar um tempinho lá, vou sair, vou fugir da dor, do sofrimento, vou fugir disso aqui por um certo momento. Eu não tenho nada a ver com o que está acontecendo aqui, deixa eu começar a falar, e depois eu volto. A ideia aqui não é de uma moradia permanente que eles iriam, não, é de um pequeno tempo, eles iam passar um período e iriam voltar. Mas veja o que acontece lá, veja o desdobramento da história e da onde desanda tudo. Essas concessões que nos levam para longe de Deus, que nos levam à incredulidade, que nos levam a agir por vista e não por fé na palavra de Deus. Isso pode nos levar a uma situação triste, terrível, de mais sofrimento e dor ainda. Nós não enxergamos isso na hora. Nós queremos o alívio imediato, nós queremos uma solução, como se nós tivéssemos a manopla do Thanos na mão e ali a gente pudesse fazer assim, ó. No estalar de dedo. Os nossos inimigos, as nossas dores, os nossos sofrimentos, eles são resolvidos. Isso não é fé, irmãos. Isso não é fé. Isso que é pregado fora. Essas igrejas triunfalistas promete esse alívio instantâneo, venha, está tudo resolvido. Faça isso, fuja, aí você não vê a ênfase. Como está a sua vida? As decisões que você tem tomado, elas expressam fé no Deus do pacto que você diz, professor, aqui. Servir? Não. Como esperar? Qual é o resultado? Essas coisas se refletem em nossa vida. E isso significava que uma atitude de desconfiança. Deus não vai parar o seu pacto. A gente vai passar por... E se você olhar bem, veja que, como às vezes determinados problemas nos cegam, nos levam à incredulidade. Se você olhar, eu estava estudando, eu tive essa preocupação de olhar ali o mapa antigo e ver ali as regiões. Provavelmente não era uma fome, não era uma seca generalizada, não era um momento final da coisa. Poderia muito bem, alguns estudiosos afirmam isso, poderia muito bem, na própria divisa ali, antes dessa terra, no próprio lugar ali, dentro dos termos do seu povo, a divisa de Moab, próximo ao rio, um lugar onde eles ainda estariam dentro do povo do pacto, seriam socorridos pelos seus irmãos, mas eles desconsideraram todos esses meios. Se você olhar para a lei de Deus, irmão, toda a lei de Deus ela visualiza esse cuidado para com a viúva, para com o necessitado, para com a própria terra, com o dia, com o ano de descanso. Lembra? A lei do judeu, o ano do judeu, o ano de descanso, o sétimo ano, onde a terra descansaria e aqueles que haviam perdido determinadas possessões. Tudo isso, mas às vezes se
cegamente, que foram eles. E que nós temos uma grande lição, um grande ensinamento que podemos olhar para essa comunidade. Como é perigoso, meus irmãos, como é perigoso tomarmos decisões que aparentemente são mais fáceis e benéficas a nós, como foi o caso do povo. Como é perigoso tomarmos esse tipo de decisão fácil, uma decisão fácil, vai trazer um resultado agradável e imediato, mas que não está de acordo com a vontade de Deus para nós. Como isso é perigoso. Quando nós olhamos para a realidade do sofrimento que às vezes sobrevém sobre a nossa vida, quando nós lidamos com algumas dificuldades da nossa vida familiar, na nossa vida profissional, no trabalho, na família, na sociedade, sem considerar a nossa fé em Deus, sem considerarmos as suas promessas, o seu pacto e a nossa responsabilidade nisso, isso pode nos custar caro demais. Isso pode nos custar caro demais. Por isso que ele fez. Ele avaliou as coisas externamente. Ele avaliou a vida, ele avaliou o seu sofrimento de uma perspectiva pagã, sem fé, olhando apenas a circunstância em si. Ele avaliou isso, o problema é fome. Aí, vamos lá. Não importa. Não considerou o ponto ali, que o Senhor tinha falado diversas vezes em sua palavra. Não considerou por que essas coisas estavam acontecendo, em que Deus estava tensionando com esses acontecimentos, com isso que era arrependimento, fé e mudança de vida. E não considerou. Às vezes nós agimos assim. Você reparou? Às vezes quando a gente está avaliando alguma coisa, o que eu faço para resolver isso? O que eu faço para me livrar? Na verdade não é se livrar. A gente quer se livrar do problema. Às vezes a solução está acontecendo isso. Então uma decisão que não considera o mau relacionamento com Deus, o nosso pecado. Isso vai acumulando. Isso vai acumulando. Isso vai nos separando de Deus. Isso vai nos desviando da fé. Ele irmãos, ele não corre para Deus quando a coisa aperta dele. Ele foge de Deus com sua família, sacrifica o seu povo, expondo a sua família e seus a desastrosas consequências. Veja o que estava envolvido ali. Era um homem com a sua esposa e com seus 2 filhos. Ele estava saindo do meio do povo, levando seus filhos, estava expondo seus filhos a se casarem com incrédulos, com pagãos, a se envolverem com um outro ídolo. Muitas vezes, os próprios moabitas no passado levaram os filhos de Deus a adorarem deuses estranhos. O Senhor, em sua palavra, ele sempre teve essa preocupação: não andem no meio deles, eu estou separando vocês do meio desse povo para que vocês não se envolvam, não abracem a fé pagã deles em deuses estranhos. Vai abraçar, expor a sua família, expor seus filhos
e a sua esposa a uma terra pagã, e a coisa acontece, né? E ligando a isso, está ainda o descaso com a verdadeira adoração. Veja como a coisa assim, é uma proporção, né? Dessa atitude, assim, não vou procurar comida, mas mesmo que isso desdobra. Está ligado ali à questão da adoração, diferente de hoje, onde nossa adoração não está ligada a um lugar específico. Naquele tempo era importante estar perto do povo de Deus, na terra prometida, para ter acesso ao sistema sacrificial, aos seus sacerdotes. Não havia adoração ao Senhor em Moabe. Ele deveria considerar, pesar isso na balança. Eu estou indo para um povo pagão, meus filhos podem se casar com mulheres pagãs, nós não vamos ter a união com o povo de Deus, nós não vamos poder cultuar a Deus, participar dessas realidades que acrescentam a nossa fé, que enriquecem a nossa fé, que nos ajudam a Deus, eu vou ter isso. E lá se vai. Ele se esqueceu desse pacto, o Deus do pacto, do povo do pacto, de si e os seus. Veja como a gente falou no início, que esses nomes importam. O nome Elimelec significa Deus é o meu rei. Ora, veja que interessante, né? Quando nós nos esquecemos de Deus, quando nós nos desviamos da fé, não consideramos essa aliança, todas essas coisas, como uma cascata se desenvolve na nossa vida. A gente esqueceu de Deus, seu povo, sua fé, sua família, de si, agindo como eu sou o meu rei, eu vou resolver o meu problema da forma, sem confiar em Deus, sem voltar, sem reparar a questão que está no vigor ali. É que nós comentando esse texto, ele diz: não vejo como a mudança de Elimelec, né, para o país de Moabe, nessa ocasião, pudesse ser justificada. E alguns comentaristas eles vão louvar Elimelec por essa atitude, né? Ele saiu, foi o homem provedor, o homem determinado, o homem à frente do seu tempo, ele viu o problema. Ele diz, e eles comparam, né? Abraão, mas Abraão peregrinou, ele foi para determinada terra, né? Isaac também, ele vai dizer que Abraão e Isaac eram somente peregrinos em Canaã, e a mudança deles era propícia, mas a semente de Israel já estava estabelecida e não deveria mudar-se para os territórios dos pagãos. Porque Elimelec deveria ter mais motivos para se mudar do que os seus vizinhos, do que os seus outros irmãos do pai. Se ele tivesse investigado melhor, provavelmente teria encontrado fartura em alguma outra tribo de Israel, como, por exemplo, as tribos que ficavam do outro lado do Jordão, que fazia fronteira com a terra de Moabe. Se Elimelec tivesse o devido zelo por Deus e afeição pelos seus irmãos israelitas, não teria se convencido tão facilmente em ir peregrinar entre os moabitas. E eu olho para a realidade da igreja hoje e eu vejo uma importância. Primeiramente, do dia do Senhor na nossa vida, do nosso cuidado, do nosso zelo para com isso, e derivado disso, da nossa comunhão uns com os outros, da nossa assistência
uns para com os outros, nosso cuidado entre irmãos do pacto, filhos do pacto, como o Senhor fala lá no Novo Testamento, comunicando as nossas necessidades aos santos, confiando na boa providência de Deus, na boa mão de Deus. Deus ordenou tudo isso, Deus estabeleceu tudo isso. Às vezes, irmãos, não desce um anjo do céu com um envelope de dinheiro e dá na sua mão para você resolver determinado problema pontual. De repente não desce um anjo do céu e traz alguma resolução para a sua vida, mas é nesse convívio, na comunhão do povo do pacto, que Deus ordena organicamente o suprimento necessário para os seus filhos. Se eu contasse aqui em cada caso, que eu não tinha o que fazer. E de uma forma graciosa, misericordiosa, o Senhor nos assistiu em nossas necessidades, por meio de irmãos, por meio da sua igreja, do seu povo. Nós não podemos ser levados ao desespero, irmãos. O desespero deve ser um medo incrédulo, ansiedade incrédula. Nós não somos como os pagãos que não têm Deus, que não vai nos temos, que conhece as nossas necessidades, sabe o que necessitamos para a vida. Veja como a decisão tola que Elimelec leva a caminhos e finais amargos. Vamos para a conclusão, vamos para a parte final, melhor dizendo. Versos 3 a 5. Morreu Elimelec, depois de tudo isso, morreu Elimelec, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. E vem os detalhes, né? Era o nome de uma órfã ou o nome de outra, e ficaram ali quase 10 anos. Veja que detalhe importante, né? Lá em cima nós vemos que o habitar, usado pontualmente ali pelo autor, significava ou significa uma peregrinação rápida, nada de muito tempo. Aqui nós já temos desdobrado, ficaram ali quase 10 anos. Eles se casaram com mulheres pagãs. E aí vem o verso 5. Morreram também ambos, Malom e Leom. Ficando assim, mais um detalhe importante aqui, guardem isso. Ficando assim a mulher desamparada. Que mulher? Noemi, a mulher de Elimelec, de seus 2 filhos e de seu marido. O que isso significava naquele tempo? Uma mulher sem filhos e sem marido. E veja que o texto lhe dá essa ênfase, né? O marido morre, mas aí ela fica, né? Ficou ela com seus 2 filhos. Como se fosse uma esperança. A gente está aqui, está numa situação pagã, está numa situação ruim, estamos aqui, mas não está tão ruim. Mas a espada está viva. Morreram também ambos, Malom e Leom. Assim a mulher desamparada ficou, os 2 filhos do seu marido. O significado disso é miséria, é morte. Vamos procurar socorro na terra dos pagãos, vamos procurar socorro no meio dos pagãos. Lá tem comida, lá tem bebida. Agora não tem marido, tem filhos, tem o que fazer para se sustentar. O livro de Última começa
nos mostrando que o caminho da vida cristã não é simplesmente buscar o melhor para si, mas buscar viver o amor sacrificial do caminho proposto por Deus. Mesmo que esse caminho seja duro, mesmo que esse caminho seja difícil, e meus irmãos, é com o coração temeroso que eu digo isso. Não espere você ser crente verdadeiro e ter uma vida regalada, livre de problemas e dores e sofrimentos desse mundo. Eu acho magnífico o que Calvino vai dizer a realidade acerca disso. Na maioria das vezes, na maioria esmagadora das vezes, os crentes nesse mundo, eles são aqueles que passam a maior parte da sua vida em aperto, em dores, em perseguições. Não é que nós buscamos isso, mas é que Deus trabalha por meio dessas coisas, fortalecendo a nossa fé nele, não em nós. Porque nós não somos os nossos redentores, essa é a mensagem. Nós não somos os nossos sustentadores aqui nesse mundo. É por isso que na maioria das vezes os filhos de Deus desse mundo, eles passam por grandes apertos, grandes perseguições e dores. Mas isso é motivo de regozijo, como diz Mateus no capítulo 5. Isso é motivo de regozijo, porque assim existe uma estrada que nossos antigos pais, nossos antepassados andaram e viveram assim, testemunhando a sua fé no Deus do Pai. Testemunhando a sua fé. O caminho mais fácil não é necessariamente o caminho de Deus, não é necessariamente o caminho correto. Por isso eu não estou dizendo que não existem determinadas questões que serão mais fáceis. Você vai proibir o pecado. Mas nós devemos considerar os caminhos que estamos tomando, as decisões que estamos tomando, elas não afetam esses pontos cardeais da nossa fé. Se nós não estamos negando a nossa confiança em Deus, de que Ele é o nosso sustentador, é o nosso provedor, é o nosso Deus, nosso Pai celestial, isso nos ensina algo muito importante. Nós, como povo de Deus, não tomamos decisões baseadas em circunstâncias. É que a palavra de Deus diz. Se o água é um recurso que Deus abomina, eu não posso esperar procurar socorro nele e ser abençoado por Deus. Agora traga isso para as outras realidades da nossa vida presente. No nosso trabalho, na nossa casa, no nosso trato familiar. Não posso esperar ser abençoado por Deus agindo contrário àquilo que eu quero de nós. As circunstâncias, às vezes, podem estar trabalhando conjuntamente com o sistema maligno quebrado desse mundo, com Satanás, para nos conduzir à tentação, ao pecado. Tenham isso em mente. Ao abandono de Deus e do seu povo, e consequentemente os levam à morte. Pecado, irmãos, sempre gera morte. A gente não pode esquecer disso.
O pecado sempre gera morte, dor, sofrimento, todo tipo de males. Eu li algo interessante de um comentarista falando sobre esse texto. Ele diz: olha, o pecado nunca é estéril. Ele sempre gera os seus filhotes. Ele nunca é estéril. Porque o que está por trás dele é o próprio maligno. E ele é como uma serpente que onde quer que ele está, onde quer que ele encontre um espaço e um acomodamento, ele vai gerar os seus ovos. Ele vai lá plantar os seus ovos. E eles vão produzir os seus filhotes. Ele nunca é estéril. Ele geralmente traz consigo as suas crias. E o mundo poderia se espantar depois lá nisso também. E aqui nós temos um resultado que a minha mãe e meu filho. A difícil história dessa família, uma mulher, sem seu marido, sem seus filhos, longe do seu povo e longe da realidade do Pai. E aqui, irmãos, existe algo interessantíssimo, que é a interrupção. Se você notar aí da segunda e terceira geração da família de Elimelec não tem seus filhos, eles morreram, e os seus netos. Boa noite, ele tivesse casado, o marido morreu, seus filhos morreram, interromperam os filhos e netos. E olhe esse quadro que o autor aqui está pintando dentro dos nossos olhos. Um retrato de sequidão, um retrato de miséria, e que mais uma vez aponta para os termos da aliança, que Deus amaldiçoaria o seu ventre, os seus filhos seriam mortos. Eu queria aqui te chamar a atenção para a realidade que paira sobre essa família agora, representada na pessoa agora de Noemi e suas duas noras viúvas. O narrador aqui esboçou um cenário obscuro, um cenário sombrio, desesperançoso nessa narrativa, tendo em vista um propósito temático em tudo isso. Ele está aqui nessa abertura de Ruth, do livro de Ruth, remontando diante dos nossos olhos, que na maioria das vezes nós não vimos aqui até agora, nós não nos percebemos, mas o que ele está fazendo aqui é recontando, ou reencenando teologicamente, através do pecado de Elimelec, a condição terrível e sem saída da humanidade, em que Adão deixou a sua casa. Uma situação desesperançosa, o que o homem podia fazer a partir dali? Quando a sua descendência estava morta em pecado, sem esperança, um cenário triste, sombrio. O cenário do Éden. E da mesma forma que nós, como descendentes de Adão, estaríamos perdidos, sem esperança, através dos nossos próprios braços, através das nossas próprias ações, para nos redimir. Como Noemi aqui, não tinha marido, não tinha filho, não tinha ninguém. Ela estava perdida, era a morte, a condição final. E se houvesse alguma esperança de redenção, essa redenção não viria de nós mesmos, como não veio de Noemi, mas da ação graciosa de Deus que brota no meio da miséria, no meio da morte, no meio da destruição e do pecado. Essa ação graciosa de Deus em redimir pecadores como Ruth. E dá a Noemi esperança, vida, provisão. A descendência do Messias passa por ali, irmãos.
no meio desse cenário de miséria, nosso Salvador passou por lá, houve redenção. Ruth aqui representa isso, a graça de Deus manifesta da maior miséria da humanidade, da maior miséria do homem. Ruth aqui representa isso. Abra sua Bíblia em Mateus 1. Verso 17. Livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac é Jacó. Jacó é Judá, que é seus filhos, que é seus irmãos. Judá gerou a Tamar, a Pérez, que é Zera. Pérez gerou Esdrom, Arão gerou Aminadab é Nasson a Salmão gerou de Raabe a Boaz, uma prostituta. Este de Ruth gerou Obed, e de Obed é Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. O livro de Ruth termina com ele, o rei Davi apontando para ele. E o rei Davi é Salomão, da que foi a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Abias Asa gerou a Josafá a Jorão, gerou Uzias gerou Jotão Acais Ezequias gerou Manassés Amon Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel a Zorobabel gerou a Abiúde Eliaquim a Azor gerou a Zadok Aquim gerou Eliúde gerou Eleazar Matão a Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, o enviado. Eu queria que aqui, meus irmãos, cada um aqui visse a profundidade da graça e da bondade do nosso Deus. E mesmo em meio a todo esse enredo que nós vemos aqui, homens pecadores, errantes, falhos, prostitutas, moabitas, pagãos, precisamos levar eles para o exílio, para tratar o pecado deles. Depois de lá continua essa graça, até que finalmente Deus cumpre o que prometeram no Éden: virá um descendente que esmagará a cabeça da serpente. Mesmo em meio às nossas misérias, nossas loucuras, infidelidade, Ele permanece fiel a si mesmo, trazendo redenção ao seu povo. Esse é o nosso Deus, irmãos. Ele ama a misericórdia. Daqui o livro se desenvolve agora, a partir dessa graça, dessa misericórdia de Deus. Grande ensinamento que é esse? Da mais profunda miséria dos nossos pecados, que geram morte, tristeza e desesperança, Deus traz, ou Deus faz nascer vida e esperança através do seu Filho. Quero concluir
com essa palavra, dirigindo a vocês, pais, nós, principalmente aos homens, principalmente a você, homem. Cuidem para que vocês conduzam a casa de vocês, a vida de vocês, a família de vocês, os seus filhos, sob a vontade de Deus. Certifiquem-se de que vocês estão conduzindo os seus filhos para amarem a Deus. E se uma espada um dia do governo, ou seja, de quem quer que seja, estiver sobre o pescoço do seu filho, ele possa olhar para você com fé e dizer: papai, daqui a pouco nós vamos ver junto ao nosso Redentor. Certifique-se de que você está criando o seu filho, a sua mulher, conduzindo-os a essa fé, que ainda que eles morram, eles morrerão debaixo do pacto, eles morrerão confiando que Deus fará dessa miséria triunfo para o seu povo, redundando em glória para o seu nome, testemunho para as nações. Certifique-se disso diariamente, meus irmãos. Confie no seu Deus, confie no Senhor, que é Ele que nos sustenta até o fim. Se tivermos que morrer, morreremos sob essa esperança, não negando-a, para vivermos bem nas terras dos pagãos. O livro de Ruth, meu irmão, ele é essencialmente um livro sobre essa graça soberana de Deus. A implicação por toda a obra é que Deus está vigiando o seu povo, fazendo acontecer a eles o que é bom. Se muda a respeito do pacto de Deus, como Ele governa sobre a nossa vida. Confiemos nele, vamos orar. Senhor Deus, nossas pernas tremem, meu Pai. Nosso coração estremece diante de tão grande graça revelada a nós. E que às vezes, meu Pai, o mundo, a carne e Satanás ofuscam isso de nós, nos fazendo viver como uma miséria espiritual, nos fazendo viver, Deus, longe de Ti, da Tua comunhão do Teu povo, debaixo da disciplina do Senhor, que ainda que disciplina é para o nosso bem. Guarda, Senhor, o nosso coração da incredulidade, da ansiosa solicitude dessa vida, para sabermos, meu Deus, que nós estamos aqui para cumprir a Tua vontade, nos conformemos com o nosso dever. Assim oramos em Teu nome, em nome do Teu Filho.